Sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Védica do Brasil, que é o seu podcast de astrologia védica no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum, sobre as diferenças entre astrologia védica e astrologia tropical. Esse é um tema que as pessoas perguntam bastante. E antes da gente começar nesse novo formato aqui do canal, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e dizer quais temas você gostaria que nós trouxéssemos nos próximos podcasts. Então, esse formato é um formato de bate-papo e a ideia é elucidar todas as dúvidas que muitas pessoas que ainda não conhecem a astrologia védica têm. Então, é um bate-papo de uma maneira didática, de uma maneira simples, para que todo mundo consiga entender. Então, basicamente, quais são as diferenças? A astrologia ocidental, essa astrologia como vocês estão acostumados, o pessoal geralmente fala astrologia tradicional, O que é tradicional? Que vem de uma tradição. Qual que é a tradição da astrologia ocidental? A astrologia ocidental nada mais é do que uma astrologia que também foi pautada em outras astrologias, E a astrologia védica é a astrologia mais antiga do mundo. Ela tem uma origem nos Vedas, nos textos hindus. É uma astrologia védica, Vem dos Vedas, que vem do hinduísmo. É uma astrologia indiana. Ela tem como principal marca o estudo dos karmas de uma pessoa. Então é muito comum assim a gente ver que a pessoa tem dificuldade numa determinada área, aquela área da vida da pessoa não anda, ou é relacionamento, ou a vida profissional. A astrologia védica, muito mais do que olhar para as características de personalidade de uma pessoa, ela vai observar os karmas. Porque todo o hinduísmo, ele parte da premissa de que nós colhemos os frutos das nossas ações, Karma significa ação. Então, esses karmas, eles podem ser bons ou maus. As suas ações, elas podem ser boas ou más. O hinduísmo, ele pauta todo o entendimento dele nessas ações. Então, na verdade, as pessoas, elas colhem o fruto das ações delas, E o posicionamento dos planetas no mapa, bem como algumas outras características, vai indicar para o astrólogo quais os karmas que a pessoa tem em determinada área. O que isso significa? As ações dela em vidas anteriores levaram à manifestação de um karma que nessa encarnação vai ter que se purificar. Como que é isso? A pessoa ela vai passar por situações semelhantes. Às vezes, quando ela tem, por exemplo, muita dificuldade em relacionamento, Os relacionamentos começam, eles não fluem, de repente as coisas terminam, de repente as coisas se interrompem, ou é um relacionamento com muitos altos e baixos. Aqui a astrologia védica vai estudar o porquê dessa situação. Ela vai dizer, o astrólogo védico, ele diz para a pessoa, você tem a purificação de um karma nessa área na sua vida. E o astrólogo védico, ele tem um entendimento global, um entendimento macro, um entendimento espiritual. Ele tem que ter a ideia que ele tenha para que ele ajude aquela pessoa a minimizar os efeitos daquele karma. E como ele vai fazer isso? Através dos mantras, através do que nós chamamos de remédios védicos. O hinduísmo, ele é muito místico, Então, o astrólogo, ele vai ajudar a purificar, sem tanto sofrimento, a purificação daquele karma naquela área. Muitas vezes isso acontece na carreira de uma pessoa, A carreira da pessoa não se desenvolve, não anda, a pessoa tem um bloqueio de criatividade. A gente tem que entender o porquê de tudo isso, a gente tem que entender por que essas coisas estão acontecendo. E como eu disse, muitas vezes tem um karma se purificando ali.
Então, a principal diferença é que a astrologia védica, embora ela também veja com profundidade as características da personalidade de uma pessoa, qual vai ser a principal orientação daquela pessoa? Quais vão ser os principais desejos daquela pessoa? O que está indicando, por exemplo, no gráfico de carreira daquela pessoa? Não é um conjunto de informações aleatórias, né? Então, todo mundo que é do signo de Escorpião vai ser pesquisador. Não é isso. O mapa astrológico, védico, ele é como uma impressão digital. Cada um tem o seu mapa, cada um tem a sua impressão digital. Nesses mais de 2.000 atendimentos que eu já fiz até hoje, eu nunca fiz um mapa sequer parecido com o outro. Como eu disse, no gráfico de carreira, por exemplo, você vai encontrar ali uma definição do que a pessoa tem que fazer na vida dela. E a astrologia védica, ela também é muito famosa por ser muito precisa. Por que ela é muito precisa? Porque você consegue ver datas. Você consegue ver a data dos eventos na sua vida. E o astrólogo vai te orientar. Olha, tal data vai acontecer tal coisa. Não saia de casa. Faça o mantra tal. Ou então saia de casa, ponha a sua cara no sol. Agora que as coisas vão acontecer, não tenha medo. Porque na minha experiência também como astrólogo, o que eu vejo? Que às vezes aconteceu uma coisa boa na vida da pessoa e ela simplesmente não deu atenção, porque naquele momento que aconteceu, ela não entendeu aquilo como uma coisa boa. Às vezes é um telefonema que você recebe, às vezes é um e-mail que você recebe, que aquilo vai mudar a tua vida naquele dia. E quando você está preparado, quando você fez o teu mapa, e eu te disser, em tal dia, tal coisa vai acontecer, fique atento. A pessoa vai receber aquela ligação, as coisas vão fluir e de repente foi a ligação que mudou a história profissional da vida daquela pessoa. Isso a gente consegue enxergar no mapa védico. Essa é a principal diferença, né? Essa é uma das diferenças da astrologia védica com a astrologia tropical. E por que ela é tão precisa? Ela é precisa porque ela tem uma ferramenta que calcula uma diferença no céu. Por exemplo, a pessoa diz que o signo dela é de Aquário, que o signo dela é de Leão. Ela está se referindo ao signo solar dela. A astrologia védica, ela não se baseia em pontos fixos no céu. A Terra, ela faz um movimento de precessão, ela precede, ela sai, ela desloca do próprio eixo 55 segundos. Isso já deu uma diferença de 24 graus. Cada signo, cada constelação, cada conjunto de estrelas tem 30 graus. 24 graus já é quase que um signo inteiro. E precisa de uma ferramenta para calcular esse movimento de precessão da Terra. A astrologia tropical ou ocidental, ela não tem essa ferramenta, ela não calcula. Ela se baseia em pontos fixos no céu. Então, todo mundo que nasceu no dia 21 de março é do signo de Áries? Não. A gente não sabe qual movimento a Terra fez, o quanto ela se deslocou do próprio eixo, para determinar que você que nasceu no dia 21 de março ou qualquer outra data, seja de um signo tal. A astrologia védica tem uma ferramenta que se chama Ayanamsha. Ayanamsha é uma ferramenta que calcula essa movimentação da Terra. O que isso significa? Ela vai encontrar, no momento que o software ele roda o teu mapa, ele encontra com precisão a posição de todas as constelações e de todos os planetas no momento que você nasceu. Essa é a principal diferença. E muitas vezes quando a pessoa diz, mas o meu signo é tal. Não, às vezes o teu signo não é esse. Lembra que tem 24 graus de diferença? No momento que você nasceu, o teu signo era outro. E às vezes, de tanta pessoa consumir aquela informação, todo mundo de Gêmeos é assim.
A pessoa muitas vezes fica com uma mente condicionada. Não, mas eu tenho todas as características de Gêmeos. Você pode ter até todas as características de Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, e não necessariamente de Gêmeos. Mas isso vai se determinar, essa sua boa comunicação vai se determinar por outros pontos no mapa. E não necessariamente porque o teu signo solar está em Gêmeos. Uma outra coisa é que o signo solar é muito importante para a astrologia védica, que é esse que a gente está acostumado, né? Eu sou de Gêmeos, sou de Escorpião, sou de Aquário. Na verdade, o signo solar, o que é o Sol? O Sol representa o ego, o falso ego, a autoconfiança de uma pessoa. Existe um termo junguiano que fala sobre persona, que é a máscara que a gente veste na sociedade, é como a gente se comporta socialmente. É como a nossa autoestima e a nossa autoconfiança vai se comportar socialmente. Então, o Sol, ele me dá uma ideia de como o seu ego se comporta na sociedade. A máscara, a persona que você usa para você atuar no mundo. Isso é importante? É importante. Tem pessoas que vão ter mais autoestima, menos autoestima, mas isso não é determinante para eu conhecer a sua natureza. O que é determinante para eu conhecer a sua natureza? Primeiro, o seu ascendente, porque o seu ascendente ele é a casa 1. E a casa 1 significa a cabeça. O que significa isso? A principal orientação na vida de uma pessoa. Às vezes aquela pessoa tem um ascendente em Câncer. Ela invariavelmente vai se conectar emocionalmente com tudo aquilo que ela fizer. Muitas vezes essa pessoa que diz que tem todas as características de Gêmeos, um exemplo, né? Ela tem um ascendente em Gêmeos. E isso vai conferir a ela uma personalidade parecida com um geminiano. Ela vai ter toda a orientação para a comunicação, porque aquilo está permeando os seus pensamentos. Porque a cabeça, a casa 1, o ascendente são os pensamentos. Tão importante quanto o ascendente de uma pessoa é a lua. Porque a lua é o teu mundo emocional. É a tua resposta emocional ao mundo. É como a sua mente se comporta. Então, se o seu signo solar, ele é a máscara que você veste, não é você, é como você se porta no mundo. O que me importa mais? Saber como você se porta ou quem você realmente é? O que me importa é saber quem você realmente é. A tua resposta emocional ao mundo. Isso é a lua. Então, muito importante para a astrologia védica é a lua de uma pessoa. Ah, então eu tenho a lua em Áries. E todo mundo que tem a lua em Áries é determinado, é autocentrado, é corajoso, é destemido. Perdão, gente, é desbravador? Não necessariamente. No signo, em cada signo para a astrologia védica, por isso que ela é tão precisa, em cada signo da astrologia védica ele se divide em 3. Eu vou dar aqui como exemplo o signo de Áries. Pega o signo de Áries, divide ele em 3, cada porção, cada terço é um signo védico, que leva o nome de Nakshatra. Esse signo védico, ele vai conferir uma personalidade completamente diferente para aquela pessoa. Então, às vezes, essa pessoa nasceu com a lua em Áries, mas é um Áries que está em Barni, num signo védico que se chama Bharani ou Barni. Barni é regido por Vênus, então essas pessoas de Áries que têm a lua em Bharani ou Barni, elas são afetuosas. Elas carregam a responsabilidade do mundo sobre elas. Elas são determinadas, elas são orientadas para a ação, mas elas carregam o peso do mundo sobre elas. Elas são mais afetuosas do que a primeira porção de Áries, por exemplo. Então, muitas vezes uma pessoa fala assim, eu tenho a lua em Áries, mas eu não me identifico com Áries, porque eu não sou assim agressiva, tal. Porque possivelmente a tua lua está num terço, numa porção, num signo védico em Áries, que se chama Bharani. E assim é com todos os signos. Escorpião tem 3 porções também, que é a Anurada, Diesta. Libra tem Titra, tem Vishaka.
E assim vai, cada signo tem 3 porções. E dentro dessas 3 porções também se divide em 4, que são os padas, mas isso é um tema para um outro podcast. É por isso que a astrologia védica é tão precisa. E quando as pessoas elas conhecem a astrologia védica, elas ficam fascinadas, porque bate tudo, né? É muito comum as pessoas falarem, nossa, tem tudo a ver. Poxa, então isso foi por conta disso, aquilo foi por conta daquilo, porque a astrologia védica ela se aprofunda no entendimento de quem você realmente é no mundo, o que você veio fazer, seu propósito de vida, por que você está engasgando em algumas áreas, e mais do que isso, não é só eu dizer para você, você tem um karma em tal área, então agora vai ser assim para sempre. Não. O astrólogo ele tem que encontrar elementos que te ajudem a minimizar os efeitos daquela situação. Ele tem um conhecimento espiritual global. Às vezes eu vejo algumas propagandas assim falando de terapia, astrologia terapêutica, astrologia não sei o que. A astrologia védica é tudo isso. A astrologia védica ela vai encaminhar a pessoa, dependendo do mapa dela, para um yoga kundalini. Ela vai encaminhar a pessoa para o estudo da astrologia, ela vai encaminhar a pessoa para um prana healing, para uma cura prânica, né, a cura da energia vital, porque o astrólogo ele está vendo ali, por exemplo, no gráfico de vida espiritual da pessoa, qual é o processo de evolução espiritual daquela pessoa nessa encarnação. Então é profundo, é místico, soluciona, resolve, ajuda, direciona, e não raro, todas as vezes que eu entrego o mapa, a pessoa diz para mim, olha, foi incrível, assim, foi revelador, assim, a pessoa ela tem um norte, ela consegue se direcionar para aquilo que ela tem que fazer. E sabe uma coisa que acontece também? A pessoa fala assim, poxa, mas você sabe que eu tinha vontade de fazer tal coisa, mas o meu pai achou melhor eu estudar não sei o que, minha mãe, essa área não dá muito dinheiro. A pessoa ela tem um impulso interior de ir para determinada área, ela não vai por um condicionamento social e o mapa dela tá dando toda indicação que ela seria extremamente bem sucedida em tal área. Ela deixou de ir só por um condicionamento social. Mas essa área que eu tenho essa vontade de ir, ela não dá muito dinheiro. Ela pode não dar muito dinheiro para outras pessoas, mas para você que tem um mapa que faz todo sentido naquela área, você possivelmente vai ser melhor sucedido do que outras pessoas. Vai ser mais criativo, vai ter mais energia vital para fazer aquilo acontecer. Faz toda a diferença quando a gente atua numa área que a gente gosta muito. E esses barulhos que vocês estão ouvindo, embora eu tenha o filtro, são da minha cachorrinha, minha Golden. Eu tenho uma Golden filhote de 4 meses, que enquanto eu tô aqui trabalhando, ela tá tocando terror aqui atrás no sofá. E sabe como que é? Podcast é menos formal, podcast é em casa, então a gente acaba ouvindo os barulhos mesmo, porque vocês fazem parte da minha casa, da minha família e das minhas manhãs. Eu vou deixar aberto aqui para os comentários para vocês trazerem, buscarem os temas ou me dizerem os temas que vocês gostariam que eu trouxesse. Num primeiro momento, é isso que eu queria falar para vocês. Essa é a principal diferença da astrologia védica para a astrologia tropical, para a astrologia ocidental. A astrologia védica, ela vem do hinduísmo, ela é hindu, ela é indiana. A astrologia tropical, ela é ocidental, tem algumas falhas no seu cálculo, na sua interpretação. Muitas vezes o trabalho ele pode até ser incrível da astrologia tropical, mas banalizou demais, né? Por isso que as pessoas descreditaram, né? A astrologia védica, ela é mística, ela é precisa, ela não tem muita brincadeira, ela é pouco difundida no ocidente, né? O meu mestre espiritual, ele fala, só quem tiver Sukriti, que é um crédito espiritual, vai conseguir ter acesso a esses temas dos Vedas, né? De astrologia védica, Ayurveda, Yoga. Tem que ter um Sukriti para praticar essas coisas, segundo o meu mestre espiritual. Mas então é isso, eu vou trazendo mais temas para vocês, vão deixando aqui nos comentários. E para você que quer uma orientação profissional,
sentimental, uma orientação na sua empresa, você pode entrar em contato comigo pela minha agenda virtual www.minhaagendavirtual.com.br/astrologia védica. Eu vou ter o maior prazer em te atender, em cuidar de você, te orientar e te ver bem sucedido, como os mais de 2.000 atendimentos que eu fiz ao longo desses anos, e que é um prazer ver as pessoas encaminhadas e finalmente felizes, né? De acordo com o seu propósito de vida, com a sua história, com aquilo que ela veio fazer. Tá bom? Um beijo grande em vocês, eu vou trazendo mais novidades por aqui. Aguardem. Beijo, beijo.